Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gabaritando Eleitoral. Estou muito feliz com a sua participação, com a sua audiência. Estamos naquela trilha em busca do conhecimento do direito eleitoral para a nossa aprovação, para conquistar a nossa vaga no tão sonhado concurso público. E hoje eu trouxe um novo quadro. Inauguramos uma nova etapa aqui no Gabaritando Eleitoral. Eu trouxe uma súmula do TSE no nosso novo quadro, Súmulas do TSE. Eu e você vamos analisar as 72 súmulas do TSE em uma jornada que levará 72 semanas. Nesta primeira semana, vamos tratar da súmula número 1. Então, antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar com seus amigos e de nos seguir nas redes sociais. Pessoal, eu, nesta noite, neste dia, nesta tarde, quero tratar sobre a súmula 1, que é uma súmula revogada. E você vai me dizer, mas professor, por que nós vamos tratar de uma súmula revogada? Qual a razão? Para que você entenda como que é o atual entendimento do TSE sobre essa matéria referente a uma súmula que foi revogada lá em 2016. E o que dizia a súmula 1 do TSE? Ela dizia o seguinte: proposta a ação para desconstituir a decisão que rejeitou as contas anteriormente à impugnação, fica suspensa a inelegibilidade. Essa questão diz respeito, essa súmula diz respeito à inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64 de 90. Por essa inelegibilidade infraconstitucional, considera-se inelegível aquele cidadão que tiver suas contas rejeitadas, suas contas prestadas em razão da gestão de bens, dinheiros públicos. Então veja, imagine que alguém recebeu recursos públicos, geriu o patrimônio público, geriu a coisa pública e em razão disso, é exigível que ele preste contas. Mas será que qualquer rejeição de contas atrai a incidência da inelegibilidade da linha G? Não. Nós tivemos uma ampla modificação dessa inelegibilidade da linha G lá no ano de 2010, com a lei da ficha limpa, momento a partir do qual passou a ser exigível a presença dos seguintes requisitos para a incidência dessa inelegibilidade. Veja, essa inelegibilidade criada com a finalidade de proteger, de garantir a probidade administrativa na gestão da coisa pública. A incidência dessa inelegibilidade exige os seguintes requisitos. Primeiro, é exigível uma decisão de rejeição de contas. Essa decisão de rejeição de contas deve ser irrecorrível no âmbito administrativo, é claro. Deve haver a formação da coisa julgada administrativa. Então veja, uma decisão de rejeição de contas irrecorrível, proferida pelo órgão competente. Ah, professor, qual é o órgão competente? Nós temos como órgãos competentes para análise de contas o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas. A depender de quem prestar contas, o órgão competente será diferente. Se estivermos falando do chefe do Poder Executivo na gestão do patrimônio do município, do Estado, da União, se estivermos tratando do chefe do Poder Executivo promovendo a gestão e a aplicação de recursos públicos que digam respeito, que digam e que integrem o patrimônio do ente federativo, que ele é o chefe do Poder Executivo. O órgão competente para o julgamento das contas é o Poder Legislativo. Se estivermos tratando do prefeito, Câmara Municipal, governador, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa, se for o Distrito Federal, Presidente da República, Congresso Nacional.
Os demais gestores públicos, gestores da coisa pública, do dinheiro público, de bens públicos, devem prestar contas perante os tribunais de contas. Aliás, o chefe do Poder Executivo Municipal, quando promove a aplicação de recursos federais na execução de um convênio federal, ele presta contas no Tribunal de Contas. Como eu disse para vocês, o chefe do Poder Executivo, quando gere a coisa pública municipal, quando ele aplica recursos incorporados ao patrimônio do município, nesse caso a prestação de contas é julgada pelo Poder Legislativo. Mas se houver a gestão e aplicação de recursos federais, a prestação de contas é lá no Tribunal de Contas. Seja claro, no caso, verba federal, Tribunal de Contas da União. Se estivermos tratando de verbas estaduais, verbas municipais, a prestação de contas no Tribunal de Contas do Estado. Veja, o primeiro requisito, rejeição de contas. Segundo requisito, decisão irrecorrível. Terceiro requisito, a decisão de rejeição de contas irrecorrível deve ter sido proferida pelo órgão competente. Essa rejeição de contas deve ter decorrido da existência de uma irregularidade insanável. Se nós tivermos uma irregularidade que não seja insanável, não há que se falar nessa inelegibilidade. Então, primeiro requisito, rejeição de contas. Segundo requisito, decisão irrecorrível. Terceiro requisito, decisão proferida pelo órgão competente. Quarto requisito, a rejeição de contas deve ter decorrido de uma irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Pessoal, mas e mais? Veja, essa inelegibilidade, além do preenchimento de todos os requisitos, pode deixar de existir se essa decisão for anulada, mesmo que nós tenhamos uma decisão de rejeição de contas, decisão irrecorrível, proferida pelo órgão competente, que configure ou que decorra de uma irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa. Essa rejeição de contas pode não gerar uma inelegibilidade, a incidência da inelegibilidade da linha G, desde que essa decisão tenha sido anulada ou suspensa pelo Poder Judiciário. Pela súmula 1, para o afastamento da incidência dessa inelegibilidade, bastava propor ação. A mera propositura de uma ação anulatória já era suficiente para o afastamento da incidência da inelegibilidade da linha G. Mas não basta propor ação. Pela atual redação do artigo 1º, inciso 1º, a linha G, é exigível que a decisão seja suspensa por decisão judicial, ou seja, propõe ação, apresenta um pedido de tutela de urgência, pede uma tutela de urgência antecipada para que o juiz suspenda os efeitos da decisão de rejeição de contas. Ou então que nós tenhamos uma decisão judicial anulatória. Essa decisão tem que estar suspensa ou anulada por decisão judicial. Se houver a suspensão ou anulação da decisão do Tribunal de Contas, do Poder Legislativo, dessa decisão que rejeitou as contas, afasta-se a incidência da alínea G. Veja, não basta propor ação. A mera propositura de uma ação anulatória não é suficiente para o afastamento da linha G. É exigível que nós tenhamos uma decisão de suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas ou do Poder Legislativo ou uma decisão anulatória. Por isso que essa súmula foi revogada, porque não basta propor ação, mas é exigível suspensão ou anulação. Pessoal, com isso nós terminamos a análise da súmula 1. Mais uma vez, eu estou muito feliz por inaugurar esse novo quadro com você. Estamos na súmula 1 e vamos até a súmula número 72. Vamos analisar as 72 súmulas do TSE. No mais, que Deus te abençoe. Antes de encerrar, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e nos siga lá nas redes sociais. No mais, que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu
Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.